Quando dizem que o Brasil não é um país para amadores, faz parecer que esse problema ou que essa questão é uma questão local. Talvez sim, até um determinado tempo, mas hoje não é mais. Está muito difícil de entender o mundo por um motivo muito simples. Nossa mente, ela é bipartida, a gente entende muito as coisas por certo e errado, o bem e o mal. E por aí vai, quando você olha a questão do que está acontecendo no mundo hoje, fica difícil de entender, porque me parece, palpite, apenas palpite, falo abertamente aqui, me parece que os globalistas não estão se entendendo na pauta deles. Tem uma parte que é mais socialista, preocupada com questões que não se generalizam em certas pautas de costumes, fora a questão geopolítica de guerra e segurança nacional, e tem aqueles outros que se utilizam disso para diminuir a natalidade da população, porque no fundo é só isso. Já há bastante tempo, há mais de 100 anos, tem uma preocupação muito grande de que certas raças, classes não se multipliquem tanto. Você pode olhar lá, faça uma pesquisa com a família Rockefeller, você vai ver o tamanho da família dos caras. Tradicionalismo para eles, progressismo para você. Capitalismo para eles, socialismo para você. Você tem que ficar atento. E aí não é difícil encontrar algum radical pedindo pelo fim do radicalismo, para alguém intolerante pedindo tolerância, para alguém que é maniqueísta, né, nesses pensamentos de certo e errado, né, bem e o mal, pedindo para acabar com a polarização. E ficam esses discursos desassociados da realidade. O que o cara diz não tem nada a ver com o que ele deseja, mesmo que com o que ele faz na prática. Minha mãe, quando eu era criança, dizia para mim e para o meu irmão: faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Já entendendo a dificuldade que é de você ser um exemplo na prática. Já o chinês vai um pouco mais além, é um pouco mais esperto que nós ocidentais. Diz que seu filho aprende muito mais com o que você faz do que com o que você diz. Então, pensando nisso, nós devemos nos preocupar, sim, com as práticas desassociadas do que o cara está dizendo. Ele está falando uma coisa e está fazendo outra. Se você fizer isso, você vai banir aí da sua lista de possíveis candidatos a presidente, por exemplo, você vai banir aí 60%, 80% para ser otimista, tá? Otimista. Se você pegar aí deputados, candidatos a deputado estadual, federal, senadores, governadores, aí sua lista vai explodir. Porque o que tem de gente falando uma coisa e fazendo outra é impressionante. A ponto de nós termos visto recentemente sindicatos aí contra o aumento de salário de professores. Não foi bem assim, a palavra não é exatamente essa, porque eles fazem parecer outra coisa, aí você tem que pesquisar e ficar atento, mas na prática era mais ou menos isso. A gente viu também sindicalistas fazendo greve contra o sindicato que não estava pagando alguma coisa do gênero. Coisas absurdas, né? Por isso que eu comecei a frase dizendo que o Brasil não é para amadores, mas eu acho que o mundo não é mais para amadores. Cada lugar e cada situação tem tido acontecimentos que não corroboram com a realidade, que fica difícil de compreender e que mesmo que você saiba é difícil de aceitar, porque às vezes é tão absurdo que... Mas enfim, a gente nunca sabe quais são os interesses e o que está por trás, então fica difícil mesmo, né? O que esse cara quer? Qual a intenção dele? É só diminuir o nascimento de pessoas e diminuir porque o desemprego vai aumentar, porque a tecnologia está tomando vagas de emprego, falta de recursos naturais, falta de água, falta do quê? O que está para acontecer nos próximos 10, 20 anos que esses caras ou sabem e a gente não sabe, ou eles imaginam e a gente não está conseguindo visualizar. E aí a última agora é um negócio absurdo pra caramba, né? Gente se metendo na área que não deve, mas é assim que é, infelizmente. Lembrando você aí que quando o ex-presidiário, o ex-condenado, viajava para os países do mundo enquanto era presidente, por mais de 15, 20 vezes ele levou a amante junto e ninguém falou nada. Você não via matéria sequer tocando no assunto. Bolsonaro leva o filho numa reunião e gera problema. Sendo presidente, pelo menos um parente próximo, filho, a esposa, o cara tem que levar. Já não é fácil
Muitas vezes a situação de ficar fora do país, você vai ficar lá, tem que levar alguém da sua confiança, alguém que você tem uma afetividade ali para o momento que você vai dar uma descansada, você, pelo menos saber que tem alguém, ainda mais na política. E aí olha só a matéria da CNN a respeito desse tema aqui da gasolina. Ministros do TSE, né, Tribunal Superior Eleitoral, consideram crime diminuir preço de combustível em ano eleitoral. Mas olha, cara, é um negócio, só pode aumentar, não pode abaixar. Há 2, 3 semanas atrás, a economista, deve ser economista mesmo, eu tenho dúvida, porque tem hora que fala tanta besteira que a economista Miriam Leitão estava criticando porque a gasolina não aumentava, estava aumentando no mundo inteiro. Então é aquela velha história do duplo padrão. Quando interessa, eles dizem uma coisa. Quando não interessa, para você ter uma ideia, quando o dólar sobe, às vezes eles não dizem que o dólar subiu, eles dizem que o real se desvalorizou. Mas quando o real está se valorizando frente ao dólar, eles não dizem que o real se valorizou, eles dizem que o dólar caiu. Então, eles pensam sempre na notícia que vai te causar maior impacto negativo ou menor impacto positivo, a ponto de dizer que algo não melhorou, mas sim despiorou. Porque você vai continuar acreditando que está ruim, mesmo que não esteja. Então, a mulher que de vez em quando aí dá uma de economista de beira de estrada, porque fala umas besteiras do tamanho, porque tá mais preocupado com a política do que com a economia, talvez até tenha um bom entendimento das coisas, mas está contaminado ali pelo pensamento político, pelo viés ideológico, e fica falando algumas besteiras. E estava criticando porque a gasolina não subia. Aí a gasolina começou a subir e descer a lenha, né? Começaram a descer a lenha. Nossa, que absurdo, que não sei o quê. Então é esse jogo em que você fica parecendo um bocó de mola ali. Parece que está sacudindo para todo lado, parece que apanha de todos os lados. E aí, diante dessa notícia, eles são cuidadosos, tá? Olha só. O TSE configura em caráter reservado que configura crime diminuir o preço do combustível nas vésperas da eleição. Nem estamos na véspera, né? Para a maioria, trata-se de ofensa à legislação eleitoral, porque é proibida a concessão de novos benefícios pelo poder público em ano eleitoral. Aumentar, tá tudo beleza na cabeça desses caras aqui, viu? Eles querem mesmo que a vaca vá pro brejo para que você fique com a impressão negativa, errada, distorcida das coisas. Então, quando não for ano eleitoral, eles vão cobrar por que a gasolina está subindo. Agora que é ano eleitoral, eles vão cobrar que não quer deixar que a gasolina baixe. É bem isso, assim, na prática não está escrito assim, mas na prática é isso. A discussão está pautada para a próxima semana. Segundo integrantes da corte, a tendência é que o processo não seja conhecido, ou seja, o caso deve ser arquivado sem julgamento. Opa, calma aí, por questões técnicas. Isso porque o tema foi questionado em uma consulta. Esse tipo de ação é de caráter administrativo e trata de assuntos genéricos, não de casos específicos. É claro que eles não vão deixar tão declaradamente aberto assim, então generaliza, fala que é tudo. Alguns ministros cogitam fazer uma obter dictum no julgamento. Em linguagem jurídica, significa que, mesmo sem julgar a ação, ministros podem ressaltar a posição deles durante as discussões. Então o cara não julgou ainda, mas já está dizendo o que ele acredita. Basicamente é já dizer o que vai falar, onde vai votar. Dessa forma, os ministros deixariam avisado que, se o governo ou o Congresso Nacional resolver alterar a política de preços de combustível neste ano e se for apresentada ação, se for apresentada ação no TSE, provavelmente a medida será derrubada. Então eles já estão avisando que não vão permitir que mude a política de preços e se caso a gasolina baixar e alguém, tipo Partido Rede, Randolph, sabe? Aqueles caras que não tem nada para fazer a não ser atrapalhar o país, né? Apresentar uma ação no TSE. Então, realmente, o mundo não é para amadores, o Brasil não é para amadores e fica difícil mesmo de entender um monte de coisa. E mesmo que a gente acerte, a gente às vezes acerta sem ter muita... o cérebro humano não se dá muito bem com não lida muito bem com essa situação. Por isso que muitos canais aí que ficam só como se fosse uma fofoca, especulação, dizendo um monte de asneira, canal de YouTube, tem gente aí falando asneira pra caramba, principalmente com relação à guerra da Ucrânia, porque o seu cérebro precisa se agarrar a alguma coisa. E aí você às vezes se agarra a qualquer ideia absurda. Baseado nisso, eles vão te vendendo falsas ideologias. A esquerda, existe a esquerda
e ficam te dizendo aí que tem opções na direita. Não tem. Nem de canal de youtuber, nem na política, são pouquíssimos os casos. Para presidente, por enquanto, não tem. Falsos conservadores vão ter um monte, mas que na prática esteja corroborando o que diz e o que faz, são poucos. No momento, eu gostaria que tivesse, já falei isso várias vezes, 3, 4 opções, que eu pudesse ficar na dúvida, mas por enquanto só tem o Bolsonaro. Para a gente não é bom isso, tá? Porque aumentaria mais a possibilidade de um debate e opções defendendo a liberdade de mercado, defendendo a vida, a família, a propriedade, o cristianismo, mas não tem. Por enquanto não tem. E se surgir agora, você tem que ficar mais desconfiado, porque aí sim é muito perto da eleição. O cara já tem que estar com essa narrativa há algum tempo, para pelo menos te deixar na dúvida de que ele realmente seja. Caso contrário, a chance é mínima. Então já está meio que declarado aqui. E se você não for votar, você corre o sério risco de você deixar o pior entrar. Então, te recomendo muito que você deixe seu título em dia e que vá votar. Porque se você não tiver ninguém que te agrade 100%, alguém vai te agradar 80%, 90%. Aliás, estou para fazer um vídeo a respeito disso. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar um joinha. Na hora de clicar lá, receber as notificações, clique em todas para você receber as notificações. Divulgue aí na sua lista de contatos. Não deixe de ajudar a multiplicar boas ideias, aumentar a relevância de assuntos aqui abordados. Gostando do canal, mande seu recado aí, sua mensagem. Não gostando de alguma ideia, pode mandar sua crítica aí, sempre que possível eu estou respondendo. Obrigado e até o próximo vídeo.